Olá, este é o Love the Problem, o podcast oficial da K21. Evolução contínua de pessoas e organizações, com carinho, toda semana para você. Fala galera, Flor na área com mais um episódio do Love the Problem com o ilustríssimo Albino, maravilhoso. Eu tava falando pra ele, gente, que eu conheci, assim, meu best de outras vidas, porque todo mundo fala tão bem. Eu falo, porra, esse cara é muito legal, né? Ele deve ser muito legal. Com certeza ele vai ser meu amigo, porque eu sou legal também, então vai dar tudo certo. Então, muito obrigada mais uma vez, Love the Problem, por poder me conectar com uma pessoa incrível e a gente poder se conhecer e conversar. E é isso, seja bem-vindo. Antes de você se apresentar, deixa eu dar um oi pra Deia. Hoje a gente vai fazer a gente inverteu agora, né? Acabei de perceber, amiga. Você é tão ilustre que nós temos duas hosts pra um convidado. Olha isso. Fala sério. Palmas. Bota a palminha aí. Léo. Bota a palminha aí, Léo. É isso. Exato. Eu fiquei pensando, eu tava numa outra gravação, né? E aí ia terminar exatamente no horário que começava essa. Eu falei, não, eu vou entrar nessa gravação, porque eu vou ser amiga desse homem. Eu não quero nem saber. Muito bom, muito bom. Mas é isso, vamos partir do princípio aqui que, eventualmente, tem algum ser humano na face da Terra que não conhece o Albino. Albino, se apresenta pra gente, por favor. Boa, eu tava aqui comentando, né, com a galera aqui nos bastidores antes da gente gravar o episódio, que eu tava falando assim, pô, o que será que aconteceu, né? Porque teve uma fase da minha vida que eu participava do Love the Problem com uma certa frequência, né? Será que a galera falou assim, não gostamos mais dele, não, acho que vamos deixar ele ali de boinha, mas nem por isso eu deixei de continuar escutando o Love the Problem, e aí eu tava até comentando com a Flor, porque tá sendo a primeira vez que a gente tá interagindo, né, de forma síncrona aqui, assim, e só que ao mesmo tempo eu sinto, né, que eu já aprendi muito com os conteúdos, tanto que ela compartilha aqui, quanto com os conteúdos que o Pandinha, né, ele traz, o Antônio Guerra, ele acaba trazendo. Então, assim, sempre que eu penso em inovação, produtos, o que eu posso pegar? Pesquisa, né? Pesquisa com pessoas usuários. O que eu posso pegar aqui como referência? Deixa eu acessar algum Love the Problem aqui que a Flor tenha compartilhado alguma coisa. E a ideia, assim, né? Eu já acompanho, a gente já se acompanha das comunidades há muito tempo, assim, e aí o Vamos Fazer Diferente ali é o meu podcast que eu sempre coloco, assim, do tipo, quero escutar pessoas incríveis falando numa conversa diferente sobre organizações. Aí eu coloco, aí eu falo assim, olha só, tipo, aí o livro, aí eu tô naquela coisa, tipo, não vai terminar o livro lá do fera lá da monocracia. A gente tá a gente tá no dilema, termina ou não termina esse livro maldito? Aí eu lembro que, quando a gente tava gravando lá no Pontes Elefantes, né, a teoria 1, a gente também não terminou o livro, então não tem problema nenhum não terminar o livro. Então, mas como o ouvinte assíduo que sou aqui dos podcasts que, né, a nossa comunidade tem produzido, eu sempre tô interagindo com o que a gente tá falando, né, e que as pessoas têm produzido, assim. Então, pra mim é um motivo de muito orgulho, e eu sempre faço questão de estar nessas conexões, e porque não é à toa que a gente tem, né, essas relações, essas conexões. Então, só me apresentando rapidinho, assim, pra quem não me conhece, eu sou o Rafael. As pessoas, elas costumam me conhecer como Albino. Aí, pra quem sabe, eu não tenho nada de albino, né, eu sou um homem negro brasileiro, então eu sempre gosto de deixar isso bem exposto, assim, né, porque acaba sendo o meu lugar de fala. Sou assim, acho que uma pessoa que é natural do interior de São Paulo, então meu sotaque, ele não engana o porquê, né, o R puxado, sou lá de Bauru. Eu sou filho de duas pessoas que tiveram na trajetória delas, né, a docência como sendo algo super importante, assim, né, e elas foram, né, tanto minha mãe quanto meu pai, professor e professor. Então, a educação, ela faz parte de alguma forma de quem eu sou. Hoje eu estou, né, já há muito tempo, na verdade, eu estou compartilhando essa jornada de vida com a Dê. Esse ano a gente completa 19 anos juntos, assim, de partilha, né, e 10 anos de casado. Então,
Acho que é sempre bacana estar aí nessa transformação de relação e ressignificado de relação. Neste exato momento, completa menos de 5 dias que a minha sobrinha Ana Luísa acabou, né, nasceu. Então, assim, é a segunda sobrinha que chega, né? Tem a Clarice, que inclusive acaba sendo a afilhada minha e da Dia, assim, que, né, há 6 anos atrás mudou bastante a perspectiva, né, do que é a vida e como compartilhar a vida. E agora vem a Aninha aí como mais nova membro da família, então tá todo mundo babando e eu sou uma dessas pessoas que tá babando bastante com relação a ela. E as pessoas, elas costumam me conhecer muito pelo aspecto profissional. Hoje eu estou, e aí é muito engraçado falar isso, eu sou o gerente de RH. Então, esse é o papel que eu tenho exercido nos últimos meses e que eu tenho me acostumado com ele. E aí tá sendo, assim, interessante usar esse chapéu e seguir, né, entender o que de fato acaba fazendo uma pessoa na área de pessoas e cultura, né, e atuando nessa estrutura de pessoas e cultura. E acho que um outro ponto interessante também, que vai meio que também modelando a minha personalidade, é que eu sou doutor pela Faculdade de Economia e Administração da USP aqui de São Paulo. Eu fiz doutorado numa linha de pesquisa voltada para métodos quantitativos em informática. Então, é provável que algum conteúdo de métricas ou coisas do gênero que eu tenha escrito, você possa lembrar, então esse é o tal do Albino e alguma coisa ligada à gestão, porque essa base acadêmica, ela faz muito parte de quem eu sou. Então acho que esse é um pouquinho, né, do Rafael e de onde eu tô falando. Pra quem tá ouvindo, já percebeu que pessoa incrível o Albino traz muito desse lugar, não só profissional, mas muito integral, né, do ser humano que você é e do que é importante pra ti. Acho que por isso que também a gente ama. Quem quiser também conhecer mais profundamente da vida, a trajetória do Albino, tem um Love the People com o Albino dele contando a história. Escutem, é muito, muito bom. E sem mais delongas, vamos começar, porque ouvi dizer que o carro do ovo tá passando ali na flor. Então... Gente, sim. E sabe o que é mais legal? Agora que você falou, eu vou falar, né? Eu mandei no chat, né? Toda nossa, pra não pegar o carro do ovo. O Léo vai ser o que vai ouvir, porque gravou, né? No meu áudio. E ele ainda passa assim, ó. Aquela... This is the rhythm of the night. Aí o carro do ovo chegou. Oh, night. Oh, yeah. O carro do ovo. E eu assim, gente, eu mudei pro interior tem 2 semanas, tá? Eu morava em São Paulo. Isso não era da minha realidade. O Léo nunca, essa é a primeira vez que o Léo vai ouvir o carro do ovo na minha gravação. Mas enfim, foi um tanto curioso essa experiência, assim, achei interessante. Léo, resgata aí, bota o This is the Rhythm of the Night. Resgata, bota aí. Então, dado que tá passando o carro do ovo e eu fui zero discreta em relação a isso, por que a gente chamou o Albino? Porque ele é um querido. Segundo, porque a gente viu que ele foi keynote lá no Agile Trends e falou sobre um tema que eu achei muito interessante, que chama Pensando nas Organizações para o Século XXI. Mesmo que o tema não tivesse sido interessante, eu ia chamar o Albino porque ele podia aqui cantar e a gente ia querer ouvir o Albino de qualquer forma. Mas, dado que a gente, né, tá com a fome e a vontade de comer tudo junto, quero que você conta pra gente um pouquinho, né, de qual era o objetivo dessa palestra, por que você quis trazer esse tema. Boa. Acho que, assim, se for pra música, eu já faço jabazinhos aqui, né, eu tenho 2 irmãos mais novos do que eu, que são músicos. Aí o Joãozinho, o João Pedro, né, ele tem uma banda chamada Os Últimos Escolhidos do Futebol. Aí, backstage, fica aí depois a referência pra vocês ali, a banda muito massa, né, sou meio suspeito, sou irmão babão também, mas é isso, faz parte da vida aqui, né, momento jabá. Aí, falando um pouquinho sobre a palestra, eu acho que foi muito interessante receber o convite do evento, porque, assim, o Agile Trends é, né, uma conferência grande que a gente tem aqui no Brasil sobre agilidade já há um bom tempo. Da Ayrton já faz um trabalho, né, super consistente há quase 10 anos dentro da comunidade. E aí eu falei, bom, o que eu posso tentar provocar das pessoas que estão participando ali dentro da conferência, para sair um pouco daquela dicotomia que acaba existindo entre métodos, para sair daquela coisa de as empresas, elas são ambientes incríveis, para sair um pouco daquela coisa de, olha só, o mundo na teoria ele é lindo, mas na prática ele é super difícil. Então, assim, eu falei, eu acho que faz sentido a gente tentar, e aí eu pensei muito sobre tentar desconstruir algumas coisas, mas
mas construindo em cima de uma lente histórica. Então, quando eu trouxe, né, e aí a estrutura da palestra, ela começa de que mundo que a gente está? Foi muito para poder traduzir para as pessoas as transformações que têm acontecido dentro dessa, digamos assim, desses últimos 70 anos. Então, se a gente parar para pensar que existe uma geração que nasceu, viveu e tem ainda vivido num universo onde a tecnologia ela tem mudado constantemente. As dinâmicas de interação entre as pessoas têm mudado constantemente. A forma como a informação é disseminada, ela, né, tem sido recriada, reciclada e revista. A questão de os nossos hábitos de compra ou a forma como a gente de fato interage com essa ideia, né, da compra e venda ou da troca também tem se alterado. Isso tudo dentro desse intervalo de 70 anos, eu acho que, assim, isso nos leva a refletir a ideia de que a mudança ela tá aí, ela tá acontecendo a todo momento e a gente tem que acolher esse tipo de mudança. E aí eu acho que é um ponto interessante, e na própria palestra eu tentei trazer isso para as pessoas, da gente tentar ressignificar também essa ideia da mudança, né? Porque a mudança ela pode ser encarada numa perspectiva de fora para dentro e de dentro para fora. Então, de dentro para fora, é muito provável que a gente absorva esses feedbacks das coisas que estão acontecendo, mas quando as mudanças elas batem nos nossos valores, isso faz com que a gente questione a mudança. Então, né, um exemplo bem prático. Eu estava acostumado a seguir um determinado tipo de nicho de mercado. Quando eu vou trabalhar num nicho completamente diferente, e aí de fora para dentro, isso vai gerar algum tipo de tensão nessa pessoa, isso vai gerar algum tipo de questionamento e reflexão. E quando vem de dentro para fora também, porque aí a gente às vezes usa, né, o nosso download ali de repertório e a gente quer ficar projetando mudanças em cima daquele novo ambiente, em cima daquilo que a gente já viveu. Então aqui eu acho que fica, né, a reflexão foi muito de, olha, a mudança está acontecendo, ela vai acontecer de dentro para fora e de fora para dentro, e você tem que tentar ter consciência disso, porque felizmente, ou infelizmente, teremos que lidar com isso, e as próximas gerações elas também lidarão com isso. Então, essa foi um pouquinho da primeira parte, assim, e aí a conversa acabou caindo para essa seara. E aí eu queria deixar aqui para vocês, assim, né, tipo, como que isso bate, assim, em vocês a nível de conexões, assim. Você sabe que teve uma parada que você falou sobre a mudança que é dado. Isso é fato dado, vai acontecer, ok? Como que a gente lida com isso? E tem uma frase que, bom, todo mundo que me ouve aqui sabe que eu não tenho a menor ideia de quem falou, nem quando, nem porquê, mas eu sei que em algum momento alguém falou, que é a mudança, ela vai acontecer. A escolha que a gente tem é, você vai estar no palco apresentando essa mudança ou você vai estar na plateia assistindo a mudança acontecer. Então, quando você fala sobre essa questão da mudança, me desperta muito uma reflexão do tipo, e como que eu tô no lugar nessa mudança toda? Eu deveria ter um papel de protagonismo ou não? Eu deveria ter um papel mais passivo? Como que isso reflete nas pessoas? O quanto que é, de certa maneira, um peso a mudança para as pessoas da autocobrança de não, as coisas estão mudando, eu preciso mudar, eu preciso me adaptar, eu preciso estar pronta e olhar, estar preparada para dar uns passos mais rápido do que está acontecendo em volta. Então, quando você fala sobre essa questão da mudança, me bate até um pouquinho de ansiedade, assim, de eu tô pronta? Eu tenho que fazer alguma coisa? Porque eu sei que vai acontecer, mas eu acho que é uma reflexão muito, muito rica, assim. Qual é o peso da mudança? A gente já sabe o que vai acontecer. Mas quanto pesa esse acontecimento, sabe? Isso, sei lá, se eu falei, não falei lufas, mas é uma parada que eu fico me cobrando muito, sabe? Eu penso muito sobre isso. Primeiro eu já vou elogiar o Albino, porque ele é aquele tipo de pessoa que ele bate papo, ele não tá só respondendo, né? E aí ele também te coloca uma saia curta ali, né? Eu fiquei pensando na fala de vocês dois e me veio ao mesmo lugar de ansiedade. Eu acho que quando a água bate na minha bunda, então eu vou lá, eu tomo esse lugar de protagonismo e eu vou apresentar a mudança. Então, no nosso trabalho, a gente é uma pessoa que está liderando e mostrando que a mudança está acontecendo e que existem outras práticas para lidar com aquilo. Na minha vida, eu tô lidando com o que eu aguento, gente. Então, na maior parte das vezes, eu tô só assistindo. As coisas estão acontecendo, eu tô falando que ótimo. No dia que isso bater na minha bunda, eu vou me movimentar. Até lá, eu tô lidando com o que eu consigo. Então,
normalmente vem em qualquer tipo de mudança, tá? Mas eu vou falar de uma mudança meio trivial, assim. Trivial não, né? Meio boba que tá acontecendo agora, que é tipo, teve o chat GPT. Eu demorei um tempão pra entrar naquela coisa e começar a usar. Agora eu não largo mais, tá? Mas eu demorei um tempo pra falar, depois eu vejo o que é isso. Eu não tô conseguindo lidar com isso agora, sabe? Então, é assim que eu lido. Eu não sei se tem um jeito certo de lidar com mudança. Eu acho que depende do seu interesse, do quanto você tem capacidade pra absorver aquilo. Que aguenta, né? É isso, quanto aguenta. E só uma coisa que eu acho, assim, muito rica sobre esse assunto é que quando a gente usa uma lente da complexidade, e aí aqui, sem cair naquela superficialidade da complexidade, mas sim, né, dizendo o que é complexidade, trazendo que isso envolve lidar com paradoxos constantemente, dizendo que isso envolve incorporar aqui tanto aquele pensamento mais analítico, fragmentado, quanto pensamento sistêmico, e a partir disso transcender para um outro tipo de pensamento, que é o pensamento complexo, né, que ancora, embarca essas coisas. Então, né, saindo dessa linha de raciocínio, tem uma das definições, e até foi uma frase que eu acabei citando do Edgar Morin, que é o autor de um livro chamado Fundamentos do Pensamento Complexo, que ele fala que, assim, né, a complexidade, ela diz respeito à mudança, né, ela está acontecendo a todo momento dentro do universo da complexidade. E a mudança, ela nada mais é do que algumas coisas elas vão se degenerar e outras coisas elas irão se regenerar. Então, isso aqui pra mim, até pegando seu comentário, né, sobre essa questão, tipo, tem coisa que eu deixo, tem coisa que... A mudança, ela tá acontecendo. A mudança, ela de fato, as estruturas, as organizações, como entidades que são relações, né, inter-relações entre pessoas, entre lógicas, propósitos e coisas do gênero, elas estão constantemente mudando. É só a gente trazer isso pra consciência. E tem coisa que vai fazer sentido a gente manter e reciclar e recriar, e tem coisas que a gente vai literalmente ter que descartar porque elas deixaram de fazer sentido. E a vida é assim, só que acho que um grande ponto, e aí junta com a segunda parte da palestra, eu acabei introduzindo um caso de uso que foi muito emblemático pra mim, de uma CEO que ela era super pra frente, assim, ela tinha toda uma perspectiva, uma visão, né, então aquela coisa de uma mulher na liderança super forte, assim, com ideias muito interessantes, muito disruptivas, só que ela foi ali numa zona de condução de mudança que foi muito daquele checklistzinho, né? Tipo assim, olha, então primeiro você faz isso, depois você faz isso, depois você faz isso, e aí, plim, magicamente a sua empresa ela vai estar transformada, ela vai, assim, conseguir, né, ter ali a transformação digital dela 100% implementada e coisas do gênero, né? Tudo aquilo que a gente já sabe que na prática dificilmente foge, mas acho que o grande ponto de reflexão que esse caso me trouxe foi do quê? Por que a gente se ancora tanto nos checklists? Ou por que a gente se ancora tanto nos padrões que aparentemente fizeram sentido no passado pra gente tentar projetar o futuro, né? E aí conduzir essas transformações dentro da empresa? Ela tinha uma lógica quando ela seguiu esse checklist ou quando ela elencou quais seriam os movimentos que aconteceriam dentro daquele checklist. E acho que a reflexão que eu me coloco é que é muito difícil a gente lidar com a incerteza. E aí conecta com esse lance da ansiedade. É assim, né? O que seria ansiedade? O que alimenta a ansiedade? É a ausência de controle. Ou aquela ideia de que eu não consigo lidar bem com um futuro que ainda nem chegou e que eu tô projetando uma série de cenários em cima desse futuro e que eles dificilmente estão sob meu controle, assim. E aí, quando a gente fala da transformação, e esse foi um pouco do tom que eu tentei dar pra galera, é que dificilmente a gente vai saber o final. Dificilmente a gente vai conseguir dizer, estamos transformados, uhul, agora sou KMM nível 255, ou agora eu sou aqui transformação digital 3.0, sabe? Dificilmente a gente vai conseguir chegar nisso, assim, ou talvez nem faça sentido a gente chegar nisso, mas o quanto a gente aproveita essa jornada para ir gerando aprendizado e a partir desse aprendizado ir se transformando, né, e se ressignificando como organização, assim, né, então acho que esse foi um pouco do mote da segunda parte, assim, da palestra. Gente, me conectou com um bagulho viagem agora. Gente, não sei nem se vai colar, mas eu vou soltar. Conforme você foi falando, me conectou com aquele episódio que a gente gravou da energia masculina e feminina nas organizações e como elas estão desbalanceadas, né? E o masculino muito no lugar do faz, e o feminino tá num lugar um pouco do confiar e deixar acontecer, assim.
tem o lugar da empatia, do cuidado com as pessoas e tudo mais também. E eu tenho feito uma mentoria com uma moça que chama Bárbara Eliodoro, que também já fez parte de um episódio aqui que chama um episódio de limites. E a gente trabalhou muito esse lugar da energia feminina, do lugar do confiar. Você controla aquilo que você faz dentro daquilo que você controla. O resto é confiar. E aí tem muito lugar da presença, que também a gente trouxe muito no episódio do masculino e feminino, né? De você estar presente para você conseguir ler cenário, para você conseguir tomar as decisões, para você poder ouvir e reagir conforme as coisas vão acontecendo, ao invés de só sair fazendo e achando que aquele checklist é aquilo que tem que ser feito, né? Então, a presença ela é muito necessária no processo de adaptação. A presença e a intenção, né? Que a gente estava falando muito sobre quanto falta de intencionalidade no que as pessoas fazem ou em como elas fazem tudo que está acontecendo. Mas teve um outro ponto que o Rafa falou que pra mim é muito foda, que é a questão da gente achar que, transformei tudo agora, ok, done, né? Arrastei aqui meu cartãozinho, cheguei num nível absurdo de maturidade e me remeteu muito uma parada que a gente fala, principalmente quando a gente olha para a inovação, que é a questão das organizações ambidestras ou bimodais, ou enfim, o nome que preferirem usar, que para mim é a clareza de você saber que a transformação vai chegar numa hora que ela entra num status quo aí, no que pode ser o seu modo 1 de atuação, e quando isso acontecer, eu tô fazendo símbolos, óbvio, ninguém tá vendo, mas eu acho que eu vou tentar explicar com palavras, mas você tá lá fazendo a sua transformação e chega num lugar que parou, você precisa continuar se transformando, então é um ciclo sem fim de mudança, onde eu faço o meu feijão com arroz, meu status quo, faço ali o que me traz uma certa segurança, me ajuda a lidar com o nível de incerteza um pouco mais alto, mas em contrapartida, em paralelo, eu tenho aí um ambiente mais fértil de, não, vamos tentar diferente, vamos estar preparado, vamos tentar pensar em quais são todos os próximos passos que eu posso dar, mas de uma maneira que não gere nenhuma ansiedade, nem deixe ninguém aí passando mal com isso. Então, essa questão toda da transformação, da mudança, me lembra muito esse ponto da ambidestria mesmo, da capacidade, da habilidade que não só as empresas, claro, mas os indivíduos têm de equilibrar o feminino e o masculino, de equilibrar o modo 1, modo 2, de equilibrar o status quo e a inovação, seja lá o que for, mas de alguma maneira chegar nesse nível de saber que é cíclico, e eu sempre vou ter que estar olhando para os dois lados, porque senão algum deles vai me engolir, e a ansiedade vai tomar conta, e etc e tal, né? E é riquíssimo, Flor, essa, né, até mesmo essa metáfora, ou se a gente extrapolar isso para metáforas como o corpo humano, porque eu acho isso, assim, né, o próprio termo ambidestria, né, você ganhar fluência em diferentes perspectivas, assim, né, e aí trazendo pro lado do corpo humano, é como se a gente estivesse dizendo o seguinte, né, qual é o propósito do corpo humano? Ele tá ali dentro de um funcionamento saudável, onde as pessoas, elas conseguem ter plena consciência, elas conseguem, assim, estarem nutridas, né, e elas conseguem ter ali um nível de, digamos assim, autonomia para poderem ali operarem, elas conseguirem, né, criarem, usarem tudo aquilo que a gente tem como potencial por sermos humanos, assim. Mas quando a gente pensa nessa ideia de que o nosso corpo ele é formado por músculos, e esses músculos eles precisam ser treinados, aí acho que entra uma provocação interessante aqui sobre isso, assim, né? O quanto as empresas elas estão fortalecendo esses músculos, assim, conscientemente, aí conectando com esse lance da intencionalidade, né? Conscientemente. E tem músculo que talvez a sua fluência seja menor do que outras, assim, outros músculos. E eu acho que isso, pra mim, é um exercício até de humildade mesmo, de dizer, olha, eu não sou aqui fluente ou proficiente em todos os tipos de musculatura ou todos os tipos de modelos de operar, e eu tenho que abrir algum tipo de espaço, ou eu deveria abrir algum tipo de espaço dentro do meu jeito de ser para incorporar esse novo repertório.
E eu acho que esse pra mim é um tema super interessante, que é até mesmo de letramento das organizações, assim, pra gente conseguir ir sobrevivendo nesse século XXI. Aí eu vou dar um exemplo pra vocês em cima desse assunto que tá sendo super interessante aí trabalhando na estrutura de pessoas e cultura, né? Desde que eu comecei a trabalhar dentro da estrutura, me chamava muita atenção o linguajar que era usado dentro da empresa que eu tô. Então, assim, era muito aquela coisa de, o Product Backlog, o Roadmap, os Epics, as User Stories, as Retrospectives, o nosso, como que era lá, Product Vision, o nosso, sei lá, a Research, ou aí, sabe, essas coisas assim, tipo, me chamavam muita atenção porque a gente acabou incorporando durante uma jornada de 3 anos gente de diferentes empresas e que não tinham tido interação com esse tipo de linguagem. E aí eu falei assim, bom, beleza, será que intencionalmente a gente está ensinando as pessoas que estão chegando essa nova linguagem? E aí eu cheguei à conclusão de que não, tinham coisas que as pessoas elas levavam mais ou menos uns 6 meses para elas conseguirem ganhar esse tipo de fluência e se sentirem confortáveis em lidarem com esses termos, em conseguirem dizer o seguinte, agora, aquilo que vocês chamam de, por exemplo, quebra de escopo, eu chamava de análise de escopo dentro da empresa que eu trabalhava. E aí agora eu tô percebendo que existem maneiras aqui de conduzir esse tipo de análise de escopo, e aí por isso que vocês dão esse nome bonito de fatiamento, de quebra. Então, essas coisas todas, eu acho que voltam aqui para essa ideia de que às vezes quando a gente tá no modo automático, dificilmente a gente consegue dar esse respiro e falar assim, não sei isso, ou será que eu tô desenvolvendo isso bem feito, ou tem oportunidade de melhoria a maneira como eu tô desenvolvendo isso? Então esse é só um exemplo, assim, de um universo super digitalizado, enfim, né, de uma empresa super digital, mas que eu falei, realmente, não é um músculo que tá bem desenvolvido aqui. Inicialmente, antes de você dar esse exemplo, eu ia perguntar quais são os músculos que a gente precisa malhar, se dá pra ficar bombadão o corpo todo. Mas, como é que eu faço pra ter o bumbum na nuca? Mas agora, você já deu esse exemplo? Eu tô aqui pensando, antes de eu sair malhando loucamente, e assim, é bom ter bumbum na nuca, então vai todo mundo malhar a bunda. Não. É tipo, que sintomas eu posso olhar, ou indicadores, o que eu posso olhar pra descobrir qual que é o músculo que eu preciso malhar? Essa é uma pergunta, assim, bacana. Vou deixar a Flor, que aí é assim, aquilo, né? Porque todo mundo... Pergunta difícil, a gente fala assim, então, Flor, o que você acha, Flor? Todo mundo quer ter bumbum na nuca, mas será que bumbum na nuca é pra todo mundo? Fica aí a provocação. Olha, eu posso dar um palpite aqui, que eu tirei aqui do meu bolsinho, tá? Porque eu acho que conforme o Albino foi falando, me acendeu uma luzinha aqui quando a gente fala muito sobre mudança. É claro que tem os métodos, né? Existem aí os pilares de toda mudança, aquela tal da checklist que a gente falou mais cedo. Mas eu tenho a sensação de que tem um ponto que pra mim é muito importante nessa checklist toda, nessa receitinha, e que eu acho que se a gente trabalhasse mais, se a gente treinasse mais esse músculo, talvez melhorasse nosso processo, que é o da comunicação. Eu tenho a sensação de que, por exemplo, que nem o Rafa falou dos nomes, aí o Let's Let's, né? Toda vez que alguém fala esse monte de coisa em inglês, eu lembro de uma piadinha péssima que o cara fala, o que vai abrir aí, né? Viu uma construção, o que vai abrir aí? Aí ele fala, é uma padaria? Aí o cara fala, não, vai ser uma bakery. Aí ele fala, então demorou, thank you very much, let's, né? Tipo, porque... e aí, mais uma vez, é uma parada da comunicação, de como as pessoas vêm se comunicando. Então, se eu tivesse que responder e começar por algum lugar, amiga, eu diria que um músculo de como a gente se comunica, que tem consciência e intenção por trás, seria um músculo que as pessoas, que as empresas, os indivíduos realmente poderiam começar a ir olhando com carinho, porque eu tenho a sensação de que é um gap grande, olha eu aí, ó, é um gap. Tem uma questão, um ponto, né? Uma falha grande na comunicação, que talvez a gente não deixasse esse momento de desconforto tão extenso para uma pessoa se a gente conseguisse se comunicar dentro da mudança. A mudança tá acontecendo, a gente sabe,
vamos melhorar isso, vamos se comunicar, onde que dói, o que que não dói, como pode ser melhor, o que que você tá sentindo falta, onde você tá inseguro. Então eu assim, se eu tivesse que dar uma resposta aí, eu acho que o músculo da comunicação seria a língua, no caso. Seria um bom músculo pra começar a malhar, sabe? Eu tenho um certo viés, assim, eu acho muito legal, Flor, porque essa parte da comunicação, ela, pra mim, é uma arte, assim, a gente conseguir encapsular, né, a informação, distribuir essa informação, validar, ter instrumentos que validam o entendimento daquilo que foi distribuído, né, e ao mesmo tempo também melhorando e evoluindo a nossa língua através dos feedbacks que a gente vai trazendo das pessoas, né, incorporando esses feedbacks. Mas a ideia, se eu fosse responder, eu traria um sensor que para mim ele acaba sendo assim algo importante para habilitar a proposição de melhoria dentro dessa musculatura, que são as próprias métricas. Eu gosto muito de entender métrica como sendo ali aquilo que você instala dentro da organização para poder te dar um sinal sobre o que está acontecendo. E a partir do momento que você capta esse sinal, você interpreta ele, e aí você vai pensar numa melhoria. Fazendo essa analogia, é mais ou menos assim. Se a pessoa ela tá lá com o colesterol dela alto, se ela tá ali com problemas com açúcar e tudo mais, e ela quer ter um bumbum na nuca, esse é o objetivo, é isso que ela tá traçando ali, né, como fim, eu diria assim, olha, se o seu sensor tá te dando um sinal que você precisa estabelecer ali, digamos, mecânicas mais saudáveis para você ir ali se adaptando, ganhando inclusive flexibilidade, robustez para conseguir ter o seu bumbum na nuca num período de tempo X, ou, né, pensando em evoluir, até você chegar próximo e estar apto a isso, acho que tem alguns caminhos aqui que esses sinais eles estão te trazendo e que seria legal você levar isso em consideração antes, né, de você traçar isso. E aí vem um comentário que eu achei muito legal da sua fala, né, que foi do seguinte, né, e aí cola um pouco com o finalzinho, o fechamento da palestra, que é o quanto que a gente tem sido estimulado como organização em cima daquilo que é traçado como moda. Então, o que acontece? Quando a gente começa, e aí pegando um pouco desses fluxos de informação que chegam através, né, das redes sociais, ou chegam através daqueles cases que só são cases de sucesso, né? A gente não vê pouquíssimos cases de falha, ou cases, e aí eu não diria nem falha, porque se a empresa ela não fechou, é porque ela continua sendo sustentável, ela tem algum tipo de repertório financeiro que manteve ela operando, né? Então não foi uma falha. Porque os de falha mesmo a gente sabe, Aaron, né? Essas coisas, principalmente dos Estados Unidos ali, né? A galera que teve que fechar suas operações, Theranos e coisas do gênero. Mas agora, assim, as empresas que tiveram algum tipo de dificuldade ao longo dessa jornada de transformação ou ao longo dessa sustentabilidade da operação delas, né? O que aconteceu? Quais foram ali, de fato, as principais barreiras que foram inibindo com que essa transformação acontecesse? Isso não está na rede social, ou isso não está descrito no case. O que vai estar provavelmente descrito no case é, olha, não, se você implementar este modelo, você vai ter resultados incríveis. Aí vem os discursos naturais. Você terá uma excelência operacional nesse nível, você terá eficiência ou otimização de custos nesse nível, você terá um portfólio de produtos saudáveis nessa combinação e tal. Então, essas coisas, eu acho que aqui vem uma habilidade que eu até citei na palestra, que é a habilidade da filtragem, que para mim é o quê? É você conseguir pegar essa informação que está vindo de fora, é você conseguir interpretar essa informação considerando aquilo que você está vendo dentro da informação, da sua organização, da sua estrutura, e é você ter um pensamento crítico do que faz sentido ou não, e é o filtro. Então o filtro ele te leva a priorizar algumas coisas e a ignorar outras. E beijos de luz, vida que segue, e assim, a vida ela vai caminhando assim. E essa filtragem, eu tenho, né, uma ideia de vida, principalmente nesse universo da sociedade da informação que a gente está, que é uma habilidade ou competência, e depende, né, do frame que a pessoa está usando, que seria, assim, básica, inclusive no nosso ensino fundamental, assim, porque hoje a gente percebe, né, que pelo excesso de informação, a gente tem tido dificuldade de conseguir selecionar as coisas, escolher aquilo que a gente consome, porque a gente tá ali se alimentando da informação e inclusive
criando síndromes quando a gente perde, ou que a gente acha que está perdendo algum tipo de informação. Então, a filtragem, ela não só é interessante para a organização poder escolher aquilo que faz sentido para ela, mas também como ser humano, para você ter uma vida mais leve, assim, e você conseguir, tipo, seguir as suas decisões, as suas escolhas, não por conta do Instagram tá te alimentando de bumbum na nuca, assim, mas é porque você fala assim, bom, não, eu tô saudável, tô bem, não sei o quê, e é isso que eu quero pra mim, é essa estratégia que eu vou definir aqui pra mim como pessoa, e tá tudo bem, né? Vai seguir ali. Então, acho que, e não porque você tá sendo estimulado por inputs do algoritmo. Né? Exatamente, fazer transformação digital ou transformação ágil, sei lá, qualquer transformação, porque tá todo mundo fazendo, né? Gosto muito do que você trouxe das métricas, né? Acho que é um super lugar de sinal, assim. Mas acho que podem ter muitas e muitas métricas que podem te levar, talvez, pra hipóteses e caminhos diferentes de solução. E o que eu percebo, tentando... O que eu senti de falar, né? Tentando agregar aqui... A sua fala é incrível, porque é difícil agregar num homem tão maravilhoso. É que eu sinto, quando eu vou nas organizações, parece que elas se perderam em relação aos problemas que elas queriam resolver, o impacto que elas queriam gerar no mundo com os clientes. A impressão que eu tenho é que elas só querem crescer, que elas só querem ganhar dinheiro. E não é, a gente sabe que não é. Mas nas discussões do dia a dia, é muito pouco pautado em cima do problema que eu quero resolver, da satisfação do cliente que eu quero gerar e no impacto que eu quero deixar para o mundo. Mas muito mais do como eu vou fazer para crescer. Eu quero crescer porque eu quero impactar mais gente. E aí talvez um lugar ali de filtragem seria, dado o problema que eu quero resolver, o meu propósito no mundo, o impacto que eu quero deixar no mundo, eu quero resolver esse problema, mas cagando o mundo, ou eu quero deixar ele inteiro, sustentável, quero fazer isso com pessoas felizes, né, com um clima bom, quero fazer isso com diversidade dentro da minha empresa porque eu quero fazer uma contribuição social e trazer pessoas diversas para contribuir aqui e poder impactar melhor. Então, assim, qual é o impacto que eu quero gerar no mundo, como eu quero deixar o mundo depois, pode ser um lugar de filtragem. E aí, em cima disso, falar, puta, legal, esse é o impacto que eu quero gerar, qual é o resultado que eu quero gerar agora? Em cima desse resultado que eu quero gerar agora, como é que estão minhas métricas, o que elas estão indicando para mim, quais estão sendo as minhas dificuldades de gerar esse resultado. E aí pode ser um lugar de filtragem. Mas tentando equilibrar, acho que os 4 domínios que a gente sempre fala aqui. Não é só evoluir o negócio, obviamente eu tenho que olhar para o meu cliente, mas é como eu cuido da qualidade do que eu estou entregando, como eu cuido das pessoas que estão aqui dentro, e assim por diante. E acho que o ponto, e isso que é interessante, né? A gente vai lendo, estudando e conectando as coisas na vida, e tem um elemento que às vezes vai distorcendo as nossas lentes, que é um elemento chamado sistemas de incentivo. E aí, te escutando, me leva para esse espaço. O quanto que a gente tem incentivado, o que a gente tem reconhecido dentro das organizações, e até foi uma provocação que eu fiz lá na palestra, tipo, será que a gente ainda tá preso naquele modelinho de reconhecimento que é o modelo da nota que a gente tinha no final de um bimestre, de um semestre, que a gente foi sendo doutrinado para quem, né, teve um ensino ali formal, entre aspas, assim, durante mais de 20 anos, né, e isso fez com que a gente se moldasse em cima, e se entendesse, se reconhecesse em cima desse tipo de sistema avaliativo, né, e isso nos incentiva a querer algo mais. Aí quando a gente volta para dentro das organizações, né, agora falando, né, de pessoas que estão ali já há mais tempo nas organizações, será que o que eu vislumbro é realmente o propósito? Eu sou incentivado em cima do propósito da empresa? Eu sou incentivado em cima do bônus que eu vou ter no final do ano? Ou eu sou incentivado em cima do cargo que eu tô almejando e tudo mais? Então, os sistemas de incentivo, eles moldam, assim, né? Tem um sticker aqui da K21, né? Um adesivo da K21 que eu gosto bastante, que é o Métricas Moldam Comportamentos, porque vem da frase do Elliot Goldratt, lá, diga como métrica, eu direi como me comporto, e que, assim, isso invariavelmente vai estimular as pessoas. E aí, o que a gente tem usado para estimular as pessoas, né? Então, o propósito tem algum peso nisso, e eu concordo 100%. Assim. Maravilhoso. Olha, eu não queria dizer nada, mas infelizmente a gente está começando a caminhar para o fim do nosso episódio. E aí eu queria falar agora um pouquinho do que vem pela frente, o que a gente acha que vem pela frente, o que a gente está enxergando. E mais uma vez, gente, dessa vez eu vou fazer uma citação que eu sei de onde vem. William Gibson, olha só, que diz que o futuro já existe, ele só não está uniformemente distribuído. E eu queria que a gente falasse um pouco sobre do que a gente enxerga para o futuro, como que é a organização do futuro.
Eu tava conversando com a Deia e ela falou assim, é a organização dos sonhos, a organização do futuro. Eu acho que eu vou na linha da organização do futuro, porque do sonho, eu acho que o sonho vai variar muito, né, de todo mundo, mas o futuro tá aí pra geral. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Rafa, pra gente olhar um pouco do que a gente entende, o que a gente imagina que tem, olhando pra essas mudanças, pro que tá acontecendo, como que vai ser, como que tá sendo. Tô que nem aquele cabeção naquele vídeo, né? Essa é pra poucos, essa é antiga, que agora tá a minha idade. Mas tudo bem. Quais são as organizações de futuro? Como elas funcionam? Do que se alimentam? Como vivem? Isso é muito boa, Flor. Assim, eu tô tentando aqui formular. Eu acho que tem algumas reflexões que eu tenho feito sobre isso, assim. Acho que um dos pontos é a gente colocar espaço dentro dos modelos de trabalho, assim, que eles permitam a gente incorporar a ideia de diversidade e inclusão e entender que isso é fruto de inovação, que isso também, né, gera algum tipo de novo jeito de operar. Eu acho que esse é um ponto. E aqui talvez eu faça um marcador bem político com relação a esse assunto, mas tem um aspecto que eu acho que a nossa sociedade ela está vivendo, que é de os grupos subrepresentados, eles passam a ter mais consciência sobre o que foi trazido de discrepância talvez dos momentos anteriores, ou a gente ganhou canais para poder deixar mais explícita essa discrepância, e o que a gente está querendo no final do dia é equidade, ponto. Então, acho que esse é um ponto, assim, o que eu espero, né, idealizo seriam organizações mais equânimes. Acho que esse é um ponto fundamental para a gente poder ter estruturas ou modelos ali, né, operativos mais inclusivos e diversos. Acho que o segundo ponto que eu reflito bastante sobre isso é uma reflexão que não dá pra gente ignorar o passado, assim. Eu acho que eu falo muito isso com Pandinha, né? Tem um termo bonito na economia que chama isso de path dependence, ou a dependência do caminho que você criou, assim. E que não dá pra ignorar o passado. Então, eu acho que o ponto que eu queria trazer aqui de pensando nas organizações do futuro é colocar a lente histórica naquilo que a gente vai gerar de mudança, então reconhecer a nossa história. Acho que esse é um ponto que faz com que a gente tenha um olhar crítico para o presente e que a gente possa idealizar futuros diferentes daqueles que foram no passado. Então, não adianta. Quem diz assim, não gosta de história. Eu falo, amiga, amigo, vou te dizer que você é fruto da história, assim. Então, acho que esse é um ponto importante, reconhecer a história. E o terceiro ponto que eu traria, eu acho que ele acaba sendo, talvez assim, menos idealista e um pouco mais pragmático, que é da gente reconhecer quais são os jogos que existem dentro das organizações, e esses jogos, eles são modelados em cima de redes sociais. Essas redes sociais, elas ajudam a distribuir poderes dentro das organizações, assim. Então, a gente ter consciência desses jogos e a gente conseguir ir ponderando um pouco melhor as estruturas de poder. E aí isso passa por criar sistemas mais distribuídos, ou sistemas mais orgânicos, ou ideias que nos modelem as estruturas organizacionais que sejam mais leves e tudo mais. Acho que o nome por si só, ele não me importa muito, assim, mas acho que é reconhecer que a gente precisa distribuir o poder dentro dessa rede social, mas a gente precisa entender esse jogo. Então, não adianta a gente terceirizar para o método que ele vai resolver essas coisas. Então, acho que essa é uma das questões que eu tenho falado muito para as pessoas. Não me vê com esse negócio de O2, não me vê com esse negócio assim, porque isso aí não resolve a distribuição de forma prática ali no chão da estrutura, assim. Isso depende muito de como estão as relações de poder dentro daquela organização e assim por diante. Então, acho que esses 3 pontos, né, equidade, a perspectiva de a gente conseguir distribuir o poder e a gente reconhecer também, né, a história, acho que são três questões assim que eu idealizaria muito de a gente ter organizações mais conscientes nesses aspectos. Quero palmas, Léo. Bota aí palmas nessa edição, pelo amor de Deus, eu não tenho nem palavras. Primeiro pra agradecer você ter aceitado pra esse episódio que, nossa, eu fiquei tão à vontade. Acho que é um poder que você tem, Albino, de não só contribuir de uma maneira muito inteligente, mas de fazer as pessoas sentirem a vontade ao seu redor. Então, gratidão por isso. Obrigada, Flor, também por estar aqui comigo. Olha, a gente só quer ser seu amigo, viu, Albino? Então, sabe? Pode ser no Face e tal. Pode ser no Facebook.
sabe? Nem precisa ser no Insta, assim, o Face já... LinkedIn já tá bom. LinkedIn. A gente vai encerrando, amigo. Eu vou abrir um espaço aqui pra você dar seus recados finais, falar como que a galera te encontra. Já vou agradecendo quem escutou até aqui. Se conecta com a gente na comunidade do Telegram, vou deixar o link também na descrição. Vou tentar deixar esse monte de referência também na descrição. Por favor, colaborem, passem pra mim pra poder deixar na descrição, sabe? Nunca pedi nada pra vocês. E comenta pra gente o que você achou desse episódio, né? Vamos chamar o Albino mais vezes, você tá super convidado, Albino. Para! Deixa aí seus recados, amigo. E o legal é que, assim, né, o critério do coração, ele nunca falha, assim, né, ele é, assim, dificilmente ele falha, então... eu sempre brinco, assim, que eu me sinto muito à vontade aqui no Love the Problem, porque é muito um espaço de troca em cima de relações que elas são significativas, assim, para as pessoas e para as pessoas que nos conectam, assim, né? Então, por exemplo, a própria Flor, o Pandinha, ele tem, né, uma relação muito significativa com ela. Então, é isso, eu já me sinto também próximo dela e estamos aqui. A Deia, a gente tem, né, um histórico de comunidade já de muito tempo, então eu também me sinto em casa, toda vez, né? Ah, beleza, vamos conversar, vamos trocar, vamos, né, partilhar. Então, eu acho que o meu recado, principalmente pra galera que tá escutando aqui, não se cobrem. Eu acho que tem um peso muito grande que a gente traz também, principalmente sendo pessoas que estão há mais tempo dentro da comunidade, que é, às vezes, de falar difícil ou de alguma forma ir isolando as pessoas que estão em diferentes momentos de vida, assim. Então, acho que o meu recado final seria: não se cobre, continue estudando, continue entendendo e se conectando com as comunidades. Love the Problem, pra mim, é uma dessas comunidades, né? A gente tem outras, e a que eu sempre gosto de marcar, assim, é a Agile Brasil, né? A conferência Agile Brasil, que a gente vai ter em outubro de 2023, se você estiver escutando isso, né? Em algum momento, aqui, ao longo de 2023, a gente vai ter em São Paulo, esse ano, São Paulo capital, e acho que, assim, compartilhem também, né? Esses dias atrás eu tava vendo no Instagram uma pessoa falando: não, porque se você não tem conteúdo, você não deve compartilhar, ou não sei o que. Aí eu falei assim, essa coisa de ficar lacrando muito, né? Você deve, você não deve. Eu acho que isso tira tanto do nosso potencial, assim, mas eu acho que tem um aspecto que é intenção. Acho que é importante a gente ter isso muito explícito ali, que isso acho que ajuda muito as coisas a serem mais leves, assim, né? Então, quando a gente deixa as intenções cada vez mais abertas, o universo, ele é muito sábio nesse sentido de ir conectando a gente com aquilo que nos é valoroso. Então, acho que é isso. Muito bom. Gratidão, gente. Maravilhoso. Obrigada pra quem ficou até aqui e espero vocês lá na comunidade. Um beijo pra vocês. Valeu, falou, galera. Este foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21. Se você curtiu, compartilhe, inscreva-se no seu agregador de podcasts favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.